is one of the most remarkable byproducts of human civilization. But there are in nature sculptors, architects, and painters whose creations are equally magnificent. No other animal come in such a wide variety of shapes, colors, and patterns. For me, insects are true living art. Estou em Lago Agrio, uma pequena cidade no Equador próxima à enorme bacia amazônica. Aqui não há museus ou galerias de arte, mas todos os dias os habitantes da cidadezinha podem admirar as mais belas criações artísticas feitas com a ajuda de insetos. Vim aqui para me encontrar com o senhor Evaristo, o principal vendedor de artesanato local. ¿Quiere comprarme algo? Sí, bueno. Ahí está, vea. São disfraces. Ele tem muitas coisas para vender, mas o que me interessa são as peças que contam com insetos em sua composição. Es una belleza. Son collares tufanes para baile, disfraces. Por aqui, vea. Evaristo me mostra colares feitos com a casca brilhante que recobre as asas dos besouros locais. Eles são especiais. The hat I'm showing you here belongs, in fact, only to chief. Only the chief of said tribe has the right to wear it, and of course, it is decorated with these elytra of insects, which are beautiful here in this country. I recognize them well. They are Rutelinae, a subfamily of Scarabaei, and they are named Chrysocroa chrysocloa. It is one of the nicest beetles here in Ecuador. Gracias. Adiós. Evaristo me diz onde posso encontrar os artistas que fizeram esses adornos maravilhosos e parto para o interior do Equador à procura deles. Essas mulheres pertencem à tribo Sequoia, que vive em aldeias ao longo do rio Aurico. A floresta que os rodeia é uma espécie de shopping center natural. Constitui um grande reservatório de alimentos, material de construção e matéria-prima para os artefatos que confeccionam. Esses escaravelhos brilhantes são comuns na região. Por vezes são tantos que toda a floresta brilha como se fosse uma joalheria. Essas mulheres recolhem os besouros que encontram na floresta e os colocam em vários colares, ao lado de sementes de cores variadas. As possibilidades são ilimitadas, portanto, cada peça é única.
As you can see, for the people of the rainforest, metallic beetles constitute an ornament of choice. Os diamantes podem ser eternos, mas os besouros são eternamente renováveis e tão brilhantes quanto as pedras. Mas não é preciso viver entre esses insetos para ser inspirado por eles. Gilbert Albert é joalheiro famoso em Genebra. Il n'y a rien de gratuit dans la nature. Tout a été fait pour que ça fonctionne. Il n'y a jamais quelque chose qui est inutile. Et chez un insecte, il n'y a rien d'inutile. Alors, il ressemble tout à fait à de l'or. Là, il est un petit peu plus vert. C'est de l'or fin ici, et ça, c'est de l'or gris. Alors, c'est incroyable. Personne n'arrive à croire que ce scarabée, c'est un scarabée. Il pense qu'il est fait en métal. Il faut savoir qu'un insecte est quand même plus fragile qu'une pierre précieuse ou que du métal. Et il est évident qu'il faut le protéger. On va mettre de la résine qui va durcir sous les élytres qui sont les ailes du scarabée. Puis je compose autour de la bête. Artistas separados por milhares de quilômetros e culturas diferentes têm em comum a inspiração nas belas formas e texturas desses insetos. Você já deve ter ouvido falar em arte viva, mas esses artistas dão um sentido novo à expressão. Oh lá lá, oh lá lá. Como neste magnífico broche ambulante. In Mexico, one can buy some real living jewels, darkling beetles set with precious stones. Este broche vem com instruções sobre alimentação. É preciso dar a ele saborosos pedacinhos de madeira podre. Isso é uma pequena mostra do que vamos ver no nosso tour pela arte com insetos. A extrema beleza dos insetos levou muitos de nós a estudar e trabalhar com entomologia. Eles nos levam às regiões mais remotas do planeta em busca da espécie perfeita. You see, nature sculpts matter as our artist will do. First, making a first sketch, the larva. Then, transforming it into successive molds or metamorphoses until it gets the perfect insect, the imago. How can you believe that nature can transform a larva like this to such an insect? So you, my dear, back to the nursery. Farewell. Farewell. But for you, I'm taking you back with me. Voltei para casa, para a província de Quebec, para encontrar um velho amigo. How are you? 12 years. It's been 12 years? 12 years. I brought you a model. Oh, thank you. Come on, George. It's up there. How's life? Not bad. I'm just working in the shop now. Got some molds there and melting some metal. I think I like insects as sculptures and models because of the unique forms of the exoskeleton. And I don't know whether
I just went crazy about those forms, but I seem to have developed a kind of real case of beetle mania. And I just find them fantastic. And I had this neat idea of having a lost insect process where I would take a beetle and coat it with stuff and then heat it and burn it out and then pour in, well, silver, gold, bronze, all kinds of things. But that's an old technique that's been used for thousands of years. So then it was, someone suggested, well, why don't I make something bigger? And this is when I got into kind of sculpting, enlarging. This is part of the dichotomous beetle. Seems no problem. Sometimes the mold breaks. Nature did, and then I'm enlarging it and, calling it a sculpture of my own, but it's not really. You get about 5% of the population that's horrified and can't believe anybody would do such a monstrous thing as casting an insect in metal. But most people just find them interesting forms, and I polish them up and make them look a little bit ornamental and overdo it a little bit sometimes. Vinha ao Louvre do Reino dos Insetos, habitat das maiores obras-primas em termos de insetos, a floresta tropical da Malásia. We'll start our tour with visual hearts. Oh, sorry, I just bought our first masterpiece. Butterfly wings are fabulous paintings, lacking only the frame. No final do século XIX, pintores impressionistas franceses desenvolveram uma técnica revolucionária chamada pontilhismo. Eles usavam minúsculos pontos de cor para criar imagens maiores. Mas as borboletas já haviam descoberto essa técnica muito antes de nós. Esses desenhos maravilhosos são formados por milhares de minúsculas escamas coloridas postas lado a lado, como as telhas que formam um telhado. Esses pequeninos quadros voadores parecem telas impressionistas. Poderiam muito bem ser assinadas por Renoir, Manet ou Van Gogh. Algumas espécies preferem as tonalidades mais fechadas das naturezas mortas. Outras preferem o estilo figurativo, tendo se especializado em retratar a vida selvagem. Esses furiosos olhos de coruja, chamados de ocelos, amedrontam os predadores. Por vezes, as asas contam com pequenas partes transparentes no centro dos ocelos, o que faz com que pareçam estar vivos.
As borboletas são puristas que trabalham com uma paleta totalmente natural. Todos os pigmentos são criados por seus próprios corpos. A cor preta é produzida pelo pigmento melanina, o mesmo que faz com que os humanos se bronzeiem. Em quantidades menores, ele produz diferentes tonalidades de marrom. O branco vem do ácido úrico das escamas. Tons de amarelo, laranja e vermelho são destilados de vários de seus alimentos. Absorver essas cores, como veremos em breve, determinará a vida ou a morte delas. Não é necessária a luz do sol para podermos ver e apreciar as obras de arte da floresta. This morpho seems a beautiful blue satin. However, its wings are covered with microscopic flakes which are totally colorless. Essas células refratam a luz à medida que esta as atravessa, desmembrando-as em cores brilhantes. These iridescence effects are also found among certain beetles, transforming these little creatures into priceless walking gems. O mundo dos insetos é um paraíso de tesouros escondidos. A armadura brilhante deles dá a impressão de ter sido banhada a ouro ou revestida de madrepérola. E tudo isso é de graça. Basta olharmos para o que está embaixo de nossos pés. Se essas esculturas vivas estivessem em um museu, faríamos fila para apreciá-las e os críticos se desdobrariam em elogios acerca dessa nova tendência em arte. Mas o que para nós é arte, para eles é normal. Talvez trate-se apenas da arte da sobrevivência, em que tudo deve colaborar para esconder o animal dos predadores. Ainda assim, alguns insetos exibem formas tão extravagantes que não nos contemos em pensar se não se trataria simplesmente de arte pela arte. Por vezes, os insetos assumem formas tão estranhas que não conseguimos entender a que propósito servem. Que imaginação fértil teria bolado tais formas? Mesmo seus detalhes minúsculos e praticamente invisíveis são maravilhas da criação. Se existe um grande criador do universo, ele ou ela deve ter uma alma poética. Discovering the beauty of insects is certainly an easy way to reconcile us with this often rejected class of animals. For many species, the passion and enthusiasm of living art collectors is just another threat to their survival. O problema é a quantidade.
Infelizmente, as pessoas que usam borboletas com fins decorativos matam mais de 1 bilhão delas a cada ano. Em todas as partes do planeta, as borboletas estão desaparecendo de forma alarmante. O mesmo acontece com gafanhotos, cigarras e besouros, muitos dos quais estão na lista de espécies ameaçadas. Capturar insetos tornou-se um trabalho importante em alguns países tropicais, onde, não raro, é a única fonte de renda das pessoas. Essa matança tem que ter fim, se quisermos que esses insetos continuem a nos encantar, nos inspirar e a iluminar os locais onde vivemos. Para podermos preservar tal beleza, talvez tenhamos de aprender a deixar que os artistas desfrutem dela, não nós. Devemos também aprender a admirar suas asas coloridas por um breve instante, não pensando em afixá-las para sempre em nossas paredes. Trogonoptera brookiana albescens, a birdwing, one of the world famous butterfly, and it's the official logo of Malaysia. This is a protected butterfly, but even if protected, believe me or not, millions of specimens are sold each year all over the world. É com grande prazer que eu a liberto.